Fala galera, tudo bem? Olha só, tô aqui com mais uma aula divertida, uma aula interessante, uma aula de um assunto que cai com frequência. É uma aula sobre uma função especial, uma função que tem uma aplicabilidade gigante, tá? E eu vou até trazer uma motivação inicial para ela, tá bom? Imagina que Cícero é um rapaz que trabalha em uma loja na qual lhe pagam um salário mensal fixo de R$ 450, acrescido de uma comissão de 3% sobre o valor de suas vendas. Se ele vender R$ 1.000, qual será o seu salário? Como é que a gente faz essa continha? Isso é um problema numérico em que eu vou acrescentar aos R$ 400 3% de 1.000, tá legal? Então, se você somar R$ 450 com 3% de 1.000, 3% de 1.000 dá R$ 30, acrescido aos 450 você tem R$ 480. Perceba comigo que independente da quantidade que ele venda no mês, R$ 450 é fixo. O valor que ele vende no mês é que é um valor variável, então nós vamos chamar esses dois valores assim, tá bom? O valor fixo 450, o valor variável R$ 1.000, porque ele pode vender menos, pode vender mais. O valor final, o valor total que ele vendeu, que ele conseguiu de salário R$ 480, e esse valor de 3% vai ser especial. A gente vai chamá-lo de taxa de variação. Não necessariamente porque está em forma de porcentagem, tá? Mas porque é o número que vai ser multiplicado a esse valor variável a fim de fazer com que ele cresça, com que o salário dele cresça. Se tivesse uma outra loja em que esse percentual fosse maior, o valor do salário cresceria mais rápido. Se tivesse uma porcentagem menor, esse salário final cresceria mais devagar, tá bom? Imagina que X é o valor total que ele vende no mês e Y é o valor final do seu salário. Como ficaria a expressão algébrica que relacionaria o salário dele com quanto ele vende no mês? Está aqui, ó. Você vai pegar o valor fixo, chamado R$ 450, é assim que a gente escreve 3%, né? Já dividido por 100, 0,03, multiplicado por o quanto ele vai vender, isso vai dar o total do salário dele. E essa é a forma com que a gente vai escrever essa função especial. Que função é essa? Função afim. Tá? Então sejam bem-vindos à aula de função afim, em que eu vou dizer para vocês que é uma função de domínio real e contra domínio real. Essa é a maneira da gente ler essa expressão, ó. Essa estrutura lógica. Então esse primeiro conjunto dos valores de x, são números reais, conjunto dos valores de y, números reais também. É uma função afim que tem essa cara, ax mais b, em que a e b são os coeficientes da função e são números reais. Tá? Se você comparar essa expressão com a anterior, dessa minha motivação, o valor fixo é o valor de b, seria os R$ 450, e o valor que a gente chama de a taxa de variação, seria o 0,03. Né? Então, taxa de variação A, B, valor fixo. Tá legal? Vamos nos acostumar com essa parte algébrica da função com um pequeno exemplo. Imagina aqui, ó, que na função 3x menos 2, né, f de x igual a 3x menos 2, eu quero que se determine f de 2, f de 3 e f de 4. Tá? Propositalmente, coloquei esses valores crescendo de 1 em 1, para a gente ver como vão se comportar as suas imagens. Tá legal? F de 2, no lugar de x, você coloca 2. Ó. O valor de x igual a 2, aqui também vai ser 2. 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. A mesma coisa com f de 3. 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. Então, f de 3 vale 7. E, por fim, f de 4. 3 vezes 4, 12, menos 2, 10. Perceba que enquanto os valores de x aumentam de 1 em 1, os valores de y aumentam de quanto em quanto? 4, 7, 10. Aumenta de 3 em 3. E você sabe quem é 3, meu amigo? 3 é exatamente a nossa taxa de variação. Então, você já vai ligando uma coisa a outra, tá legal? No segundo exemplo, imagina que a função agora é menos 4x mais 15. Eu quero que você me diga quem é f de 2 e quem é f de 3. Tá? Usa o mesmo processo. No lugar de x se põe 2. Então, menos 4 vezes 2, menos 8, mais 15, 7. E no lugar de x se põe 3. Menos 4 vezes 3 dá menos 12, mais 15, 3. Ó, a imagem saiu de 7 para 3, diminuiu 4 unidades. Olha 4 quem é, ó. 4 negativo, né? Porque foi uma redução, tá bom? Antes da gente
andar um pouco na parte teórica, eu quero já trazer para você um problema prático, um problema contextualizado, um problema, vou colocar do Enem, tá legal? Olha só, em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole de uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra, e se quiser, estender a pedalada pagando $3 por hora extra. Tá legal? Então, esses $24 são fixos, aí já me lembra uma coisa aí da função afim, sabe? E esses $3 são acrescidos a cada hora extra que eu ando, né? Eu vou somando 3 em 3. A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras nesse período, Pessoal, quero que você atente para o fato de que o X aqui é a quantidade de horas no total, não. É a quantidade de horas extras, tá legal? Então, ó, você vai pagar $24 por ano e cada hora extra vai custar R$3. Então, se você multiplicar 3 por X, você vai encontrar o total gasto pelas horas extras. Acrescido dos $24 vai ser o total que você vai pagar. Olha como fica a expressão. Multiplicando 3 por X, você tem o total pago pelas horas extras e os R$24, o total pago pelos 30 minutos diários que você tem direito, né, ao pagar os 24. Eu coloquei nessas cores só para você identificar, ó, os $3 por hora extra, tá? E os $24 fixos, tá legal? Isso aqui nos revela a letra D de dado. Oxente, aí não tem nenhuma conta não, esse exemplo é só isso mesmo? E caiu no Enem, caiu, cai e vai continuar caindo desse jeito. Tá legal? São exemplos que são de pura interpretação para ver se a gente entende o significado desses coeficientes, né? Dessa taxa de variação e desse valor fixo. Tá legal? Eu vou trazer outro exemplo para você agora que não é uma questão do Enem, mas é um modelo próximo de um item. Tá legal? Que diz assim, ó. No Brasil, a numeração de calçados está relacionada com o tamanho do pé em centímetros e é dado pela fórmula N igual a 5P mais 28, tudo isso dividido por 4, onde N é a numeração do calçado e P o tamanho do pé em centímetros, certo? Em relação à numeração do calçado, utilizada em grande parte da Europa, a brasileira possui sempre 2 unidades a menos, isso é importante demais, gente. Suponha que uma pessoa faz uma viagem a um dos países europeus, no qual a numeração de calçados em relação ao Brasil é como citado anteriormente, ou seja, no Brasil 2 unidades a menos. Tá legal? Se essa pessoa compra um calçado no país europeu em que se encontra, cuja numeração local é 43, qual o tamanho do seu pé em centímetros aproximadamente? Pense comigo, se no país europeu é 43 e atende àquela exigência de no Brasil ser 2 unidades a menos, eu só posso dizer que no Brasil é 41. Concorda comigo? Então, se no Brasil é 41 e essa expressão vale para a numeração no Brasil, a gente vai ter N igual a 41. Faz comigo. No lugar de N a gente vai colocar 41 igual a 5P mais 28 sobre 4. Eu vou passar o 4 multiplicando, vai ficar 164 igual a 5P mais 28. Você passa o 28 subtraindo, 164 menos 28 dá 136, que dividido por 5 dá 27,2. Isso dá aproximadamente 27, que está na letra B, B de bola. Gente, uma observação, quer dizer, duas, né? Vamos lá. Primeira observação que eu vou dar para vocês aqui, ó. O valor de A e o valor de B, que é a taxa de variação e o valor fixo dessa função, não é 5 e 28 não, tá legal? Esse 4 denominador, ele vale tanto para o 5 quanto para o 28. Então, se você atuasse aqui a divisão para os dois termos e dividisse 5 por 4, dá 1,25. Esse aí seria o valor de A. 28 por 4. 28 por 4 dá 7. Esse seria o valor de B. Tá legal? Então, primeira observação. Segunda observação, isso é a cara do Enem. Ele dá uma informação no meio do texto, que é essa ideia da Europa para o Brasil diminuir 2 unidades, para gerar o que a gente chama nos itens do Enem de distrator. Imagina que uma pessoa distraída
utiliza o 43 como sendo o valor de n. Ele vai encontrar um valor próximo, sabe de quem? De 29, que é a letra A. Ou seja, ao se distrair no meio do texto e utilizar um valor errado, você marcaria uma alternativa em que o autor já supõe que você se distraiu e coloca lá, né? O Enem chama de distrator, eu chamo de destruidor de sonhos, né? Isso é uma pegadinha disfarçada, né? Que eles insistem em chamar de distrator. Mas tudo bem, nós temos aí mais um exemplo muito bom e que já com a experiência que você está tendo nesse problema, você não vai ter dificuldades em exemplos semelhantes, tá legal? Acompanha comigo o gráfico da função afim. Agora vamos dar continuidade à parte teórica, tá legal? O gráfico de uma função afim é sempre uma reta inclinada, pessoal, só que nunca vertical. Lembra, uma função vertical não representa uma função, quer dizer, uma reta vertical não representa uma função. Tá legal? Então, a função afim ela pode ser crescente, pode ser decrescente ou pode ser constante. Eu quero que você lembre comigo que da geometria plana, né, uma reta é determinada por dois pontos distintos. Então, se eu precisar de determinar os elementos de uma função afim, que são o a e o b, a taxa de variação e o valor fixo, eu vou precisar de dois pontos. E esses pontos vêm de onde? A notação y igual a f de x, eu quero que você também associe ao par ordenado xy, tá legal? Então, se ele disser lá, tipo, f de 1 é igual a 3, f de 1 igual a 3 é porque o ponto 1 e 3 pertence à reta por onde essa função passa. Tá legal? Como seriam os casos? Vamos lá. Primeiro caso, a maior do que zero. A maior do que zero você vai sempre aumentando os valores das imagens, ou seja, é esperado que a função seja crescente. Tá legal? Função seja crescente. Segundo caso, o a menor que zero. É esperado que a função seja decrescente, ou seja, uma reta crescente e uma reta decrescente. Tá legal? Pessoal, para esses dois casos eu queria chamar a atenção de vocês com relação ao ponto de corte com o eixo y, que é esse pontinho que o mouse está aqui e aqui. Então, no ax mais b, se o x for zero, o y é exatamente o valor de b. Tá legal? Sempre o y é o valor de b. E o ponto que ele corta o eixo x, que é esse aqui, ó, a gente chama especialmente de raiz da função, que é o ponto que tem como poder de anular o valor da função, anular o f de x. Então, se eu fizesse ax mais b igual a zero, eu encontraria x igual a menos b sobre a, que é exatamente o que eu vou colocar tanto à esquerda quanto à direita. Professor, isso é uma pergunta que já me fizeram, tá? Professor, como é que aqui está menos b sobre a e esse lado é positivo, cortou do lado positivo? Você lembra que nesse caso a função é decrescente? O a é negativo. Então, dentro dele tem um menos, que com esse menos que eu estou escrevendo fica mais, tá legal? Isso aqui está justificando porque está cortando desse lado, tá bom? Bem, gente, eu, professor Cícero, incluo esse terceiro caso como sendo um caso também da função afim, que é o caso em que o a é igual a zero, onde a função ela é constante, cortando o eixo y no b. Há alguns autores que não o incluem. Tanto faz incluir ou não, tá legal? Você pode separar essa função e chamar de função constante, ou pode encaixá-la aqui, no grupo das retas, tá legal? Então, não vejo problemas em encaixá-lo aqui. Então, deixa aqui os três casos, a positivo, a negativo e a zero. A função é constante, é uma reta paralela ao eixo x, interceptando y exatamente no valor de b. Sua equação seria y igual a b, já que o a é zero. Tá bom? E para animar isso aí, Cícero, como é que anima isso, pelo amor de Deus? Rapaz, primeiro, vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, eu acho que vocês sabem, mas eu gosto também de incluir músicas, né, nas minhas aulas, tá legal? E nessa inclusão de músicas, ela serve para quebrar o gelo, ela serve para que a gente se aproxime um pouco mais da matemática usando uma coisa divertida, tá legal? Aí eu fiz uma paródia com a função afim, que eu vou dar só uma palhinha para vocês, depois eu vou gravar um vídeo e colocar aí no canal só com a música, tá legal? Ela é uma paródia de um forró, né? De um baião, que diz assim: eu vou mostrar para vocês como se estuda a função. Se vocês querem aprender, favor prestar atenção.
Taran, tararararam. Na função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. F de x igual a x mais b é o que interessa. Taran, tararam, tararam. A função do primeiro grau é crescente ou decrescente. E o sinal de A é quem indica isso pra gente, pra gente, pra gente. Ó, se o A positivo, crescente. Se o A negativo, decrescente. E eu vou dar só uns exemplos do poder dessa informação, tá legal? Acompanha comigo aqui. Vou colocar do Enem de novo. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia 30. Beleza. Qual a representação algébrica do lucro L em função do tempo? Gente, eu acabei de dizer para vocês que essa função, que é uma reta, né, corresponde à função afim, ela corta o eixo y no valor de b, não é verdade? Então, ó, para já ir tentando eliminar algumas, diz para mim, qual das alternativas ou quais delas tem o b igual a, cadê você? Menos 1000. Oh, gente, só tem uma alternativa com menos 1000. Cícero, quer dizer que eu já posso marcar? Meu amigo, já, claro que sim. Quer dizer que eu fiquei sem palavras agora. Quer dizer que eu posso marcar já a alternativa menos 1000 só com o B? Caramba, olha aqui a informação preciosa. O valor de B é o ponto de corte do eixo Y com a reta. Tá legal? Se começa aqui, ó, cortou no menos 1000, a única que tem menos 1000, letra D de dado. Pode marcar, gente. Mais uma. Vê só. No Brasil, também no Enem, galera. No Brasil, costumamos medir temperaturas utilizando a escala Celsius. Os países de língua inglesa utilizam a escala Fahrenheit, é assim que chama, né? A relação entre essas duas escalas é dada pela expressão F igual a 1,8 vezes C mais 32, onde F representa a medida da temperatura na escala Fahrenheit e C a medida da temperatura na escala Celsius. Ele quer saber simplesmente o gráfico dessa relação entre essas duas expressões. Ele não avisa que é uma função afim, tá legal? Ele só mostra a expressão algébrica. Mas nós sabemos, esse A, que é 1,8, é a taxa de variação, positivo, e o B, 32. O que a gente conhece? O gráfico tem que cortar no 32 no Y, não é verdade? Então, por ser uma reta, eu já descarto D e E. Tem que cortar no 32, já descarto C, que está cortando no menos 32. Pessoal, a reta ela é crescente porque o A é positivo, então não tem nem por que eu olhar para a letra A. Moral da história, só pelas informações que nós tivemos do A e do B, eu posso marcar essa questão letra B. Tá legal? E aí, galera, continua um pouquinho, nós vamos dar uma pausa, esse vídeo ele tem continuação, tá legal? Nós vamos ter mais alguns modelos, mais alguns exemplos, o próximo vídeo provavelmente vai ser mais de exercício, tá? E eu só queria dizer uma coisa a vocês agora, obrigado pessoal por ter acompanhado até aqui esse momento, essa aula, né? Espero ter contribuído com o conhecimento, o avanço do conhecimento de vocês, tá legal? Revisem a aula, façam as suas anotações e espere o próximo vídeo. Valeu, um abração!